Ó filho do diabo! Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque isso está escrito nas escrituras, a respeito do filho do diabo, que, pelo que podemos ler nas escrituras, se refere aos seres humanos, que infelizmente estão satisfazendo os desejos de Satanás, porque essas pessoas se tornaram filhos dele. E isso é um erro gravíssimo, porque Satanás, ele só quer escravizar pessoas. Ele só quer fazer com que essas pessoas satisfaçam a vontade dele. Então, essas pessoas são usadas por ele para esse objetivo. E esse objetivo é errado, é mau, é nocivo, é algo inconveniente para o ser humano. Por isso, nenhum ser humano, em tempo algum, poderia, por vontade própria, se associar ao diabo ao ponto de se tornar filho dele. E essa prática de muitos se tornarem filhos dele é algo muito comum hoje. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão se associando ao diabo, aos demônios. Enfim, há muitas coisas erradas que não vão terminar bem para ninguém em tempo algum. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque isso vai trazer coisas ruins para a sua vida. Isso vai fazer com que você tenha o seu entendimento cegado, para você nunca possa resplandecer o evangelho da glória de Cristo. Então, já dá para perceber que o ser humano que se deixa envolver e se enredar pelo diabo está cada vez mais contribuindo para a sua própria ruína e perdição. E isso não é algo bom para ninguém. Perdição é algo muito mal. É uma má consequência eterna que não vai ter volta. Então, é preciso falar sobre isso, para que talvez alguém por aí no mundo caia em si, caia na real e veja o erro que cometeu. Porque quando alguém entende que cometeu um erro e quer desfazer esse erro, ele pode fazer. O Senhor Jesus garante que ele pode fazer. Com a ajuda do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, isso será desfeito. E assim a pessoa ficará livre para sempre desse mal. Porque ela recorreu a Cristo Jesus. Então, quando alguém faz isso, quando alguém usa o nome do Senhor Jesus com essa autoridade para que o próprio Senhor Jesus desfaça esse mal, desfaça essa ligação, esse pacto, essa aliança de maldição que a pessoa fez com o diabo, quando o Senhor Jesus opera para quebrar, destruir isso, porque o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo mesmo. Então, quando alguém recorre ao Senhor Jesus, é assim que ele opera. Então a pessoa fica livre desse mal. E isso já aconteceu com milhares de pessoas ao longo da história. Então agora chegou a hora de falar sobre essa questão, para ver se alguém possa se livrar disso. Porque a oportunidade de se livrar disso é algo que pode acontecer quando o Senhor Jesus operar na vida dessa pessoa que quer essa libertação, quer essa quebra dessa maldição. Então, isso vai acontecer mesmo, porque o Senhor Jesus opera de forma eficaz para fazer isso de forma definitiva para sempre. Assim, toda pessoa que pelo nome do Senhor Jesus, quiser deixar essa aliança de maldição que fez com o diabo, isso será feito sim, e assim a pessoa estará livre desse mal para sempre. Então, o que eu vou ler aqui
é algo referente a isso. Porque esse texto aqui que eu vou ler está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 6 ao 12. Está escrito assim, ó. Vou até mostrar aqui, talvez vocês consigam ler aí. Está escrito assim, ó. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Então, esse homem que eles encontraram, ele era judeu. Ou seja, ele possivelmente nasceu em Israel. Ou ou se fez judeu. Não sei se esse foi o caso, mas ao que dá para entender aqui, ele nasceu em Israel, por isso ele era judeu. Certo judeu. Mágico. Ele era mágico. Como os mágicos de hoje que existem por aí. E hoje, a partir de 2000 para cá, foram surgindo muitos mágicos no mundo. Eles fazem mágicas extraordinárias. Na frente das pessoas, ao vivo, na rua, em vários lugares públicos, digamos assim. E eles chamam as pessoas para ver eles fazendo essas mágicas. E eles fazem essas mágicas e deixam as pessoas de boca aberta, perplexas, atônitas. Como ele fez isso? Eles exclamam, oh meu Deus, quando vem esses mágicos operando essas mágicas, meio assim, como é que eu posso dizer, meio estranhas, digamos assim. Mas é isso que esse homem aqui era. Ele era um mágico. E ele era também falso profeta. Ou seja, ele fazia falsas profecias, inventava profecias do próprio coração, da própria mente dele. Segundo a sua própria criatividade, ele inventava, ele começava a falar coisas que as pessoas que estavam ouviam ele falando essas coisas, e para essas pessoas isso era uma profecia. Só que isso era uma falsa profecia, não era profecia verdadeira e sincera. Era uma falsa profecia, porque ele mesmo era um falso profeta. Então está escrito aqui, ó. Encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Então, voltando aqui, diz aqui que ele era mágico. E a magia, segundo a Bíblia satânica, onde tem lá os 11 mandamentos de Satanás, um dos mandamentos é que a pessoa pode usar a magia livremente. Ela pode se envolver nessa questão de fazer magia. Isso é permitido segundo os mandamentos da Bíblia da Igreja de Satanás, que já foi escrita há muito tempo, pelo fundador da Igreja de Satanás nos Estados Unidos. Então, eles podem usar magia. E os mágicos de hoje em dia, eles fazem essas mágicas porque eles estão cumprindo esse mandamento da Bíblia satânica, que eles podem usar magia. Então, todos eles estão envolvidos e enredados por essa magia que vem do diabo. Então, é isso que está acontecendo. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Então, esse homem estava com o procônsul Sérgio Paulo. Ou seja, ele estava com alguém que exercia autoridade. Então, geralmente, as pessoas que exercem autoridade no mundo, seja política, seja cônsul, rei, imperador, presidente, governadores, geralmente eles têm alguém com eles que age dessa forma. Sendo alguém que é mágico, falso profeta, enfim. Alguém que está envolvido com essas coisas. Geralmente, essas pessoas
que tem autoridade tem um homem assim a seu serviço, como esse procônsul aqui tinha, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem eloquente, que era homem inteligente. Então, Sérgio Paulo era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, este quem? O procônsul Sérgio Paulo. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então, o interesse dele era querer ouvir a palavra de Deus que Paulo e Barnabé estavam pregando. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico. Então, houve uma oposição desse homem chamado Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então, enquanto Barnabé e Saulo estavam ali pregando a palavra para esse procônsul, Elimas começou a se opor para desviar da fé o procônsul. Aí o que ele diz aqui, ó: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Agora o que Paulo vai dizer aqui é pelo discernimento dele, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Paulo tinha discernimento disso que estava acontecendo. Ele diz aqui, ó filho do diabo. Então, essa expressão filho do diabo é realmente assim é que era esse homem chamado Elimas. Esse homem chamado Elimas era um filho do diabo. E onde existe essa expressão aqui? A palavra aqui, ó filho do diabo, está no singular. Mas quem falou sobre essa questão de filho do diabo? Foi o próprio Senhor Jesus. E é isso que vamos ler aqui agora. Depois eu vou voltar aqui para esse texto de Atos. Eu vou ler aqui no Evangelho segundo João. Deixa eu achar aqui. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. No Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. Está escrito assim, ó. O Senhor Jesus disse: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, o Senhor Jesus está dizendo claramente que aquelas pessoas ali eram filhas do diabo. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Então, o diabo era o pai dessas pessoas. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, todo aquele que é filho do diabo, como o Senhor Jesus está dizendo aqui, eles procuravam satisfazer os desejos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, essas pessoas que eram filhas do diabo sempre estavam querendo satisfazer os desejos dele. É assim que acontece. É assim que acontecia com Elimas aqui. Porque quando ele começou a se opor ao fato de atrapalhar, digamos assim, a pregação do evangelho para que aquele homem não ouvisse a palavra da verdade, a palavra de Deus, era ele satisfazendo os desejos de Satanás, do diabo, porque ele não queria, em tempo algum, que o procônsul ouvisse tais palavras. Ele procurava desviar da fé esse homem. Mas o discernimento de Paulo foi eficaz aqui, porque ele diz aqui, ó filho do diabo, cheio de todo o engano. Então, esse homem, Elimas, que era falso profeta, mágico, ele era cheio de todo engano.
em sua vida só existia engano. A índole dele, o intuito dele era apenas para enganar. Por isso ele era cheio de engano. E Paulo discerniu que ele era cheio de engano. Cheio de todo engano e de toda a malícia. Além de ser cheio de todo engano, ele era cheio de toda a malícia. Ele era malicioso, ele sabia usar a malícia de forma errada, digamos assim. Se bem que não existe como usar a malícia de forma certa, né? Sempre a malícia é usada de forma errada para prejudicar certas pessoas. Era assim que esse homem era. Inimigo de toda a justiça. Esse homem era inimigo de toda a justiça. Ele não tinha bons olhos para a justiça. Para ele a justiça era algo errado. Ele era inimigo mortal da justiça. Então, ele era amigo da injustiça. A injustiça, sim, era o que ele gostava de fazer, era o que ele gostava de praticar. O seu caráter era injusto, era forjado na injustiça. Por isso ele não gostava da justiça. Ele era inimigo de toda a justiça, principalmente a justiça aqui de estar sendo pregada a palavra de Deus para Sérgio Paulo. Por isso ele se tornou opositor, não querendo que o procônsul ouvisse tais palavras. Ele diz aqui, ó, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo pergunta para ele, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Porque era isso que ele estava fazendo. Era assim que ele agia. Então, ele era um homem que não tinha compromisso nenhum com a verdade. Ele não queria saber disso em tempo algum, ele não queria saber de Deus, nem de Jesus, nem de verdade alguma. Ele só queria saber do seu engano, da sua malícia. Ele queria sempre ser o inimigo de toda a justiça. É assim, a vida dele se resumia nisso aí. Então, isso é algo muito errado. E o texto continua dizendo aqui, ó, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, é assim que acontece. As pessoas, muitas das vezes, elas se deixam enganar por homens assim. Essa é a minha realidade. Mas aqui esse homem se deu mal. Por quê? Paulo e Barnabé tiveram esse discernimento. E mais especificamente, Paulo falou essa verdade. E a consequência disso foi que esse homem ficou cego por algum tempo. Então, sempre que alguém está envolvido com esse tipo de coisa, ele sofre mais consequências na vida. É assim que acontece. Principalmente se for usado o nome do Senhor Jesus contra essas práticas erradas que um homem pode fazer. Que no caso aqui era Elimas, que estava fazendo algo errado. Porque ele estava todo errado. Totalmente envolvido com coisas erradas, com coisas que faziam ele ser um filho do diabo. E ele estava ali satisfazendo os desejos do diabo, que era o pai dele. E ele estava tentando, como está escrito aqui, ele estava tentando desviar da fé o procônsul. Então, isso é algo errado, que foi combatido aqui. Então, essa questão do engano, essa questão de se envolver com magia, todo aquele homem que se deixa envolver e se enredar pelo diabo a ponto de se tornar filho dele, essa pessoa sofrerá as consequências do seu erro. Essa pessoa vai estar
envolvida com muitas coisas erradas que não são certas. E nesse caso aqui, também se refere ao homem da iniquidade, que é o texto que eu vou ler aqui agora, que está na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 9 e 10. Então, preste atenção nesse texto aqui, ó. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Já escreve assim, ó. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Esse iníquo que vai aparecer, ele também vai ser um filho do diabo, que vai agir segundo a eficácia de Satanás. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Então, todo o poder que esse homem tiver vai ser da mentira. Todos os sinais que ele fizer vai ser da mentira. E todos os prodígios que ele fizer também vai ser tudo da mentira. Porque ele é filho do pai da mentira e vai agir segundo a eficácia de seu próprio pai, que é Satanás. É assim que esse homem vai ser. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Então, ele vai trazer também todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, é assim que vai agir o homem da iniquidade, como filho do diabo aqui na terra. Ele vai agir dessa forma. Porque ele vai vir com esse objetivo. Então, muitas pessoas vão dar crédito a ele, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E muitas pessoas hoje ainda não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso, quando esse homem chegar, eles vão dar crédito a essa pessoa, a esse homem da iniquidade. E vão ser enganados por ele. É assim que vai acontecer. Então, tudo isso é algo que está escrito. E tudo começa por causa do pai da mentira. Ele sempre está procurando pessoas para envolver e enredar nos seus enganos, nas suas mentiras, para que essas pessoas se tornem filhos dele. E essas pessoas, se tornando filhos deles, vão agir para satisfazer os desejos dele, como esse homem da iniquidade vai fazer isso aí. Então, essa é a verdade, pessoal. É assim que está escrito. Tudo é algo que está escrito. Não há invenção alguma aqui. Tudo é algo real que vai acontecer literalmente no mundo. Então, é isso que eu queria falar hoje, para que assim alguém possa hoje, se alguém hoje está envolvido com esse tipo de coisa, com o diabo, se alguém hoje é filho do diabo, eu espero que essa mensagem possa fazer essa pessoa cair em si, cair na real, retornar à sensatez e deixar toda essa prática errada para trás. Abandonar isso, fugir, escapar, sair fora disso aí. Clame ao Senhor Jesus e Ele, com autoridade, vai interceder por você. Ele vai te salvar disso. Ele vai quebrar as algemas. Ele vai quebrar esse jugo de escravidão que está sobre a sua vida. Ele fará isso de forma eficaz para que você possa ser redimido, possa ser salvo, possa, assim, estar totalmente vivendo em Cristo. Porque quando Cristo estiver vivendo em você, nem o maligno não vai te tocar mais em tempo algum. Com certeza. Essa é a verdade que você deve acreditar agora. E eu espero que isso aconteça com você. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer aqui hoje. Para que assim muitas pessoas possam encontrar em Cristo Jesus a libertação definitiva de Satanás.
e dos demônios, e da magia, e do engano, e das mentiras, para que nunca, em tempo algum, ninguém possa dar crédito ao homem da iniquidade quando ele surgir no mundo. Então eu espero que isso aconteça agora com você, em nome do Senhor Jesus. Amém.